Muito bem, então falando em causa patológica, a população que eu vou pensar é essa da criança, né, depois que passou o período neonatal, pensar também no adulto jovem e lembrar de pelo menos descartar ali no adolescente, também importantíssimo descartar no paciente mais idoso. Isso. É lógico agora pensar em causas patológicas que interfiram naquele equilíbrio que você citou. Então, por exemplo, equilíbrio entre testosterona e níveis de estradiol. Obviamente, se eu tenho qualquer causa de hipogonadismo... Sim, caiu testosterona, perdeu o fator inibitório, né? E se o estrógeno está ali normal, você vai ter o desenvolvimento da mama. Perfeito. Se o paciente faz uso de esteroide anabolizante para fins esportivos, né, de estética, vai aumentar muito a testosterona, conversão pela aromatase em estrógeno, também ginecomastia. Se eu tenho, por exemplo, obesidade, tecido adiposo visceral, atividade da aromatase nesse tecido, conversão de testosterona em estrógeno, também pode acontecer. E ainda podendo ter na obesidade um hipogonadismo funcional. Então ainda cai a testosterona, você tem um desequilíbrio entre os dois. Pode ter. Na obesidade, é importante fazer o diagnóstico diferencial com lipomastia. Certo. Né? O principal diagnóstico diferencial da ginecomastia, que você vai identificar no exame físico, é a lipomastia. O próprio exame físico, a palpação ali da glândula mamária, pode ajudar, porque a consistência da glândula mamária é diferente da lipomastia. Mas se você não tem prática, se você tem dúvida, peça uma ultrassonografia. Então, principalmente o paciente com obesidade, a ultrassonografia das mamas pode lhe ajudar a fazer esse diagnóstico diferencial. Então, a obesidade pode causar uma ginecomastia? Pode, né? Mas pode ser que eu não tenha ginecomastia ali. Pode ser que eu tenha apenas lipomastia. Perfeito. Então, eu tenho que fazer esse diagnóstico diferencial. Hipertireoidismo. Qual seria o hipertireoidismo, né? A gente costuma esquecer, né, Ícaro, que o paciente, o homem com hipertireoidismo pode ter ginecomastia. Né? A gente pergunta sobre várias coisas para se preocupar. E faz o exame físico às vezes, mas a gente não lembra nem de olhar a mama. É verdade. E é causa de ginecomastia. Né? Por quê? Porque o excesso de hormônio tiroidiano, ele vai aumentar a SHBG. E ao aumentar a SHBG é aquele mesmo mecanismo que eu expliquei para o envelhecimento. Você diminui a disponibilidade de testosterona. Ao mesmo tempo, o hipertireoidismo hiperativa a aromatase. Então, forma mais estrógeno. Então, você vai ter queda de testosterona livre, aumento de estrógeno, desequilíbrio, ginecomastia. Então, a gente deve lembrar, assim, que o paciente com homem com hipertireoidismo pode desenvolver ginecomastia. Agora, Érica, assim, a causa que, obviamente, a gente vai ter mais medo, e a que eu me preocupo mais quando eu atendo principalmente um homem jovem com ginecomastia, é em relação a tumores, né? Sim, tumor testicular, certeza. Por exemplo. Quais seriam os mais envolvidos? Então, a gente pode ter tumores produtores de estrógeno. Certo? Esses tumores, eles podem estar no testículo ou podem estar também no córtex adrenal. A gente pode ter tumores do córtex adrenal feminilizantes, produtores de estrógeno, certo? Daí, isso é importante, a palpação testicular. Se tiver constrangimento, a palpação que realmente, principalmente em algumas situações, é um constrangimento palpar, você pode pedir também uma ultrassom testicular se você suspeitar. Né? O ultrassom testicular teria aí duas funções. Né? Uma é se os dois testículos estiverem diminuídos, apontando para o hipogonadismo. E outra coisa é ver se não tem, às vezes pode estar assimétrico, ver se não tem alguma tumoração. Tumores testiculares, de uma forma geral, eles podem ser tumores de célula de Leydig, tumores de célula de Sertoli, que podem ali produzir estrógeno, ou pode ser tumores germinativos. Né? E tumores germinativos podem ser testiculares ou extratesticulares. Né? Às vezes, um tumor germinativo pode estar no pulmão, em alguma região abdominal, então pode ser tumores que estejam fora do testículo também. Ou seja, de uma forma geral, tumores produtores de estrógeno causam ginecomastia. E os tumores germinativos, eles causariam ginecomastia não exatamente pela produção de estrógeno, mas pela produção de HCG, certo? Que é um hormônio, né, glicoproteico que tem ações semelhantes ao do LH. E aí, o excesso de HCG estimula a aromatase. O LH estimula a aromatase. Então, o excesso de HCG também vai estimular a aromatase. Eu vou ter mais estrógeno. Eu vou converter mais a testosterona em estrógeno. Certo? Então, os tumores, de uma forma geral, causadores de ginecomastia, eles podem produzir tanto estrógeno como produzir beta-HCG. Os que produzem estrógeno geralmente estão ou no testículo ou no córtex adrenal. Os que produzem HCG, eles podem estar no testículo, mas eles podem estar em localizações extratesticulares, incluindo o pulmão, né? A gente cita muito pulmão por ser um local, assim, relativamente frequente. Certo. Então,
A gente falou já de hipertireoidismo, hipogonadismo, uso de anabolizante, tumores, doenças crônicas de modo geral, né? Doença renal crônica, cirrose hepática. Né, nessas situações você acaba tendo, por exemplo, na doença renal crônica, uma menor eliminação de produtos do estrógeno, né? De seus metabólitos. Então você acumula e com isso mais estrógeno, podendo levar a ginecomastia. Na insuficiência hepática crônica, e ginecomastia é um achado do paciente com doença hepática crônica, né? E você pode ter também devido à alteração aí da metabolização dos esteroides sexuais, certo? E também por alteração nos níveis de SHBG, você pode acabar tendo aí um desequilíbrio entre testosterona e estrógeno e levar a ginecomastia. Perfeito.